Bom, estamos aqui no trabalho inédito no Enampur, que é o podcast Cidades de Fato. É um trabalho de divulgação científica. Nós estamos aqui com o Flávio Tavares. Gostaria, Flávio, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação e depois, na sequência, a gente começa a falar sobre o Ministério das Cidades, mais especificamente sobre a Secretaria das Periferias. Joia, maravilha. Bom, primeiro, obrigado, professor João, pelo convite aqui, em estar aqui no Enampur. Segunda vez que eu estou aqui no podcast Cidades de Fato. Já estive lá em Tocantins, na sede do podcast de vocês. E ganhou a caneca. Ganhei a caneca, já está na minha casa e agora, especialmente aqui no Enampur, como eu também falei ontem na abertura, é um evento, para mim, muito importante, muito caro na minha trajetória de formação profissional, acadêmica, militante mesmo, ativista, né, política. Eu acho que a Ampur propicia uma agregação de saberes e de disciplinas, né, muito importantes ao tema das cidades de uma maneira geral, amplo, e todas as pesquisas muito engajadas politicamente, né, muito responsáveis, né, muito cientes do papel social que os profissionais têm ao discutir esse tipo de tema, né? Então, é um prazer estar aqui hoje, né, representando o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Periferias, para a gente fazer esse bate-papo e estou à disposição aí para a gente. Interessante, porque é uma secretaria jovem, também com lideranças jovens. Reitero até essa questão, porque eu acho que nós precisamos da renovação, novas ideias surgindo, enfim, eu acho que é importante. A mesa, ela caminha para uma discussão no sentido dessa, eu diria até de maneira mais radical, né? Tipo, dessa intervenção necessária do governo nas periferias, no sentido de chegar efetivamente os benefícios à periferia. Esse trânsito não é tão difícil. Nos fale um pouquinho para onde é que a secretaria está indo e quais as expectativas futuras em relação a chegar aí, né, moradia digna. Da outra vez nós falamos sobre regularização fundiária, que é de extrema importância, enfim, nos fale um pouco disso. Bom, primeiro, ressaltar isso que você fala, né, sobre ser uma secretaria jovem, menos de 2 anos e meio aí de existência, formada, sim, importante também sublinhar isso, por lideranças jovens, né? Pessoas jovens que compõem os cargos de direção da secretaria, assim como também a equipe de uma maneira geral. Claro, obviamente, dosando com a experiência, né? O acúmulo que tem os servidores públicos federais que já atuam, né? no Ministério. A gente tem o maior respeito por essa trajetória também. Isso, para a gente, é fundamental. A gente tem debatido aqui, inclusive, no evento, algumas provocações nesse sentido mesmo, né? De que é importante a gente, claro, entender a conjuntura política, o cenário atual político, social, econômico do país, mas a gente se estimular, né? Se provocar a dar passos que sejam ousados, que tensionem determinados caminhos que sempre foram feitos, né? Sempre foram construídos. Eu acho que tem muita coisa a se expor já depois de 2 anos da criação da secretaria, né? A mesa que a gente veio falar aqui hoje, entre as várias outras participações que a secretaria tem aqui não só a secretaria, o ministério tem aqui no evento, ela se coloca nesse desafio mesmo, né? De expor para o conhecimento acadêmico os avanços com a criação da Secretaria de Periferias e os desafios que estão colocados a partir do que a gente já criou até então. Acho que isso é bem interessante, bem importante mesmo da gente colocar e discutir aqui. Como está sendo colocada essa dificuldade, e eu reitero a dificuldade até por conhecer bem a periferia. E você sabe bem que eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins. Dentro da minha trajetória de projetos de extensão, eu convivo cotidianamente, né, com a periferia no sentido de tentar levar essa discussão, principalmente a nível de estímulo, né, da participação. Como é que vocês estão sendo recebidos num momento onde a população está tão descrente? Nós estamos atualmente em Palmas trabalhando com um bairro que é chamado Aureni 4, então a gente está percebendo essa dificuldade no cotidiano, fazer com que as pessoas tenham a percepção de que é possível sim chegar a alguma coisa efetiva. Esse sentimento que eu acho que é muito difícil, então gostaria de ouvir vocês aí em relação ao trabalho que vocês estão realizando. É um grande desafio mesmo, talvez um dos principais desafios, né, da gente reconquistar a credibilidade do Estado nesses territórios. A gente
sabe que os territórios periféricos são, assim, denominados periféricos justamente pelo acúmulo histórico de ausência do poder público do Estado ali, né? Vou interromper, mas inclusive eu vejo até de uma maneira pejorativa, né, o periférico nesse sentido, né, porque na verdade deveria estar integrado, né? Essa integração ela deveria ser natural, né? Não é periferia. Então você já delimita no início da conversa. Delimita porque são, assim, nesse sentido, Entendi, historicamente, não, né? entendi, Assim, entendi. uma construção histórica, né? De ausências, né? Essas pessoas, na verdade, ocupam esses espaços primeiro por não ter oportunidades em espaços mais qualificados na cidade. O que é direito básico, a dignidade humana para todos, ter habitação, saúde, cultura, educação, falta, né, a essa parte da sociedade e falta social e espacialmente. Isso que é importante dizer, né? Esses territórios periféricos, em geral, estão às margens da cidade ou em áreas que são, vamos dizer assim, entre aspas, excluídas, né, do processo de ocupação formal, né, dos territórios, onde são eles beira de rios, margem de córregos, topo de encostas ou nas encostas. Esses ambientes mais inóspitos à moradia, à produção do habitat, são, em geral, os ambientes onde essa população está localizada justamente não porque elas gostam. Ninguém vive em área de risco porque quer, né? Ninguém vive em área de risco porque quer. Elas vivem ali porque é o que restou, né, de opção para elas estarem, né? E para elas estarem aonde? Perto das oportunidades de emprego, né, de trabalho, perto de onde tem uma escola para o seu filho, perto da condição de saúde que ela precisa acessar, dos equipamentos públicos de mobilidade, de cultura. Então, essa é o grande dilema de uma sociedade tão desigual, né? Mas, enfim, para além dessa proposta aí, né, dessa interlocução, né, com o conceito mesmo da periferia, eu acho que o que é importante é a gente ressaltar aqui que a gente não pode se imobilizar por essa deficiência histórica. A gente precisa agir e ter muitas estratégias para a gente alcançar, sanar esse desafio imenso, né? E é por isso que a própria existência da Secretaria Nacional de Periferias demarca, na minha visão, uma mudança no paradigma institucional mesmo, né, da história, de que a gente precisa ter espaços específicos dedicados a essas políticas, a esses territórios, com políticas específicas. Porque não é fácil fazer chegar às políticas públicas que tradicionalmente têm arranjos montados para atender a cidade formal, para atender a população que já tem serviços, né, públicos formais, como próprio pavimentação, asfalto, tem uma rede estabelecida, né, de mobilidade. Como é que a gente faz para levar serviço de coleta de lixo em territórios periféricos? A nossa institucionalidade não está montada para isso, não está moldada para isso. Então a gente precisa ter uma secretaria, ter ambientes, e não só a secretaria não vai resolver o problema das periferias do país de uma hora para outra. Ela é um sinal, ela aponta uma direção, uma virada de chave do Estado brasileiro que precisa se replicar, né, em múltiplas dimensões, nos entes federativos, governos estaduais, prefeituras municipais, nas nossas próprias estruturas de poder. Essa sinalização acho que é importante, né? Porque quando eu coloquei a questão conceitual, né, nós não deveríamos estar discutindo aqui, né, mas infelizmente é o que você coloca, é um processo histórico, você deixa isso muito claro. Aconteceu uma mobilização para mudar, então a secretaria ela vem muito forte nessa direção. Obviamente, também não é só sinalizar, né? Então, para onde é que a secretaria vai? Maravilha, eu acho que é importante também. A gente veio muito para isso também, né? Aqui no Enampur anterior, né, em 2023, foi o primeiro Enampur que existia uma secretaria de periferias, né? E ali no comecinho, né, março, abril, maio, a gente estava montando, né, as estratégias
e o que seria hoje as políticas públicas que já estão em curso, em implementação. Então, naquele momento, a gente colocou um pouco as estratégias. Agora, 2 anos depois, a gente consegue mostrar que essas estratégias deram certo e essas estratégias agora estão formatadas em âmbito de política pública. Eu queria destacar aqui as duas, vamos dizer assim, duas grandes expressões, né, do investimento, né, que o governo federal tem feito nas periferias através do novo PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, um programa estratégico, nevrálgico do presidente Lula. Já existiram 2 edições nos governos anteriores, o PAC 1 e o PAC 2, e agora, no seu terceiro governo, o presidente lança o novo PAC, com alguns sinais também importantes de renovação, né, de oxigenação da política, com uma perspectiva, inclusive, de transição ecológica importante. O programa de urbanização de favelas agora vem sob essa nova face do Periferia Viva, né? A gente investiu mais de 5 bilhões de reais numa chamada que a gente fez para a urbanização de favelas em 2023, 2024. Está aberta agora uma seleção também de mais 800 milhões de reais também para a urbanização de favela no país. Então, e além desse eixo, vamos dizer assim, que é o mais dedicado do meu departamento, a gente tem um departamento irmão dentro da secretaria, o Departamento de Prevenção e Mitigação de Riscos, que também tem ações orçamentárias próprias, mas tem ali contenção de encostas, uma ação orçamentária importante também para a gente atacar essa vulnerabilidade, né, que esses territórios têm, que são mais sujeitos do que as outras partes da cidade aos impactos das mudanças climáticas. Então a gente tem aí, somente em 2 anos de gestão, só no novo PAC, mais de 7 bilhões de reais investidos em periferias. E aí que investimentos são esses? Urbanização de favelas, regularização fundiária, contenção de encostas, planos municipais de redução de riscos, planos comunitários de redução de riscos, um programa de endereçamento também que a gente tem feito. Enfim, são muitas as frentes que a gente pode também detalhar algumas delas. Não, é interessante, nós conversamos com a Silvia, né, que esteve na mesa de mudanças climáticas e estamos muito próximos de um grau irreversível, isso preocupa muito, obviamente. A problemática das mudanças climáticas, elas afetam diretamente. Um outro campo de discussão agora é justiça ambiental, né? Justamente por afetar diretamente e rapidamente, com maior intensidade, a periferia. Não há dúvida em relação a isso. Aí você fala de algumas medidas, né, que estão sendo tomadas, é isso? Sim. A gente também pode tratar isso na mesa aqui, né, no Anampu. O Rodolfo Moura, que é o meu colega que dirige esse outro departamento, né, falou da estratégia que a gente desenvolveu, Periferia Sem Risco, né? Essa estratégia é importante porque a gente foca muito numa frase que Rodolfo tem dito muito, né? Nessas áreas que estão sujeitas a risco, a gente precisa remover os riscos, não as pessoas. Então é muito importante que nós, que somos técnicos, pesquisadores, a gente precisa desenvolver estratégias, condições, elementos que deem a condição da gente poder eliminar ou mitigar esses riscos e cada vez mais construir soluções que possibilitem a permanência das pessoas nesses territórios com condições de habitabilidade adequadas, né? Sem dúvida, né? E, felizmente, nós estamos acompanhando aí a situação do Pantanal, né? Jardim Pantanal, com a possibilidade de uma remoção considerável. Então, essas questões é o que você bem colocou, elas não podem acontecer. Tem que, né, existe formas de solucionar. Os técnicos, né, colocam isso, mas aí a gente tem situações que terminam acontecendo, infelizmente. Mas, enfim, é um pouco disso. Bom, Flávio, queria que você deixasse a mensagem para o público do Enampur e o público do Cidades de Fato, né? Antecipo aí o meu agradecimento aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu queria finalizar aqui ressaltando um pouco desse programa do Periferia Viva, que é o programa que eu tenho a honra de dirigir lá na secretaria. O programa, de fato, que me motiva muito, me estimula muito, porque é um programa que parte dessa trajetória, desse acúmulo que o Brasil tem, referência inclusive internacional nessa agenda, e ele avança, dá passos significativos para a gente integrar essa política às outras políticas que o próprio governo oferece
para esses territórios de periferia. A gente montou, professor João, um comitê gestor interministerial lá no governo federal, formado por 17 ministérios, que tem, de alguma maneira, ações para as periferias. Mas que essas ações, na maioria das vezes, né, a gente sabe, chegam de maneira pulverizada, chegam de maneira descasada, temporalmente falando, né? E a gente, a partir do Periferia Viva, a gente oferece um cardápio, né, de territórios onde a gente está atuando com a urbanização de favelas e desenvolve ações estratégicas, porque a gente condiciona. Todas essas intervenções têm um posto territorial, esse posto territorial é a presença física, simbólica do Estado ali naquele território. Quando a gente começou a nossa fala, né, você falou qual que é essa estratégia para a gente reconectar, reconquistar a credibilidade do Estado nesses territórios. Essa é uma das estratégias que a gente tem. A gente obriga mesmo que todo mundo que for fazer a urbanização de favelas dentro do Periferia Viva instale esse posto territorial. Por que isso é importante? Porque ali a população vai ter diariamente, vai passar na rua para ir deixar o filho na escola, vai na UBS, vai para o trabalho, ela vai ver na sua vizinhança aquele posto territorial ali, na sua frente, todos os dias. E é nesse lugar onde ela vai poder tirar dúvidas sobre a intervenção no seu bairro, tirar dúvidas sobre a regularização fundiária da sua casa, ela vai poder solicitar uma melhoria habitacional, enfim, ela vai poder ter interlocução direta com as pessoas que estão agindo para fazer a transformação da sua comunidade, que muitas vezes até então estava dentro dos gabinetes das prefeituras ou dos governos do Estado. Então, essa é uma estratégia muito importante. E, casado a isso, a gente condiciona também que deve haver, e a gente libera recursos para isso, uma assessoria técnica nesses lugares. Então, a gente está formando, criando espaço. A famosa KIS, né? Exatamente. A gente está criando espaço. A gente está criando mercado de trabalho. A gente está, de fato, construindo uma política pública que tem início, meio e fim, que é circular, né? Então, a gente consegue dar demanda para novos profissionais e, ao mesmo tempo, eu queria destacar, terminar com isso, a gente também faz, aqui que é um ambiente de academia, de provocação, de pesquisa, parceria com algumas universidades para a gente poder, de fato, calibrar essa política que a gente está construindo, testar, experimentar os limites dela, tensionar um pouco, para a gente também, paulatinamente, também readequando, modelando as condições e, sobretudo, servindo de espelho, de vitrine para gestões públicas, né, locais que vão implementar esses programas. Então, a gente tem uma parceria hoje, queria destacar, dentre várias outras que a gente tem, com 5 universidades públicas federais para fazer residências em assessoria técnica, né? Essa é uma coisa fundamental. Acho que a gente precisa investir nisso, o país precisa investir nisso, porque o profissional da saúde, quando sai da sua formação, ele vai para o SUS, ele vai para o hospital universitário, ele vai para a unidade básica de saúde, ele vai para um equipamento público de saúde para aprender na prática como é trabalhar isso e dar algum retorno também social, inclusive, da sua formação para quem mais precisa, para quem está precisando desse atendimento público. Da mesma forma, os profissionais que lidam com a cidade de alguma maneira no seu fazer. Arquitetos urbanistas, engenheiros, advogados, sociólogos, geógrafos, assistentes sociais, enfim, um leque de profissões que tem essa atuação, que tem essa concepção do seu fazer vinculada ao território periférico. Por que não ir fazer residências acadêmicas lá nas periferias? Isso a gente precisa estimular para a gente ter um retorno social também da profissão, do investimento da universidade pública, assim como também a gente formar, capacitar a mão de obra, capacitar profissionais para fazer essa grande aliança de transformação desses territórios que a gente precisa para poder mudar a realidade da deficiência histórica no nosso país. Novamente agradeço aí a sua disponibilidade e sucesso, né? Nós precisamos que você tenha sucesso na Secretaria Nacional das Periferias, né, para mudar a cara das cidades. Muito obrigado. Eu agradeço sempre o espaço que você dá, a oportunidade, a visibilidade de colocar aqui o nosso trabalho em nome de toda a secretaria, da nossa equipe, do secretário Guilherme Simões. Agradecer aqui ao Espaço Anampu e parabenizar o professor João pelo seu trabalho, pelo seu vigor, pela sua energia em colocar uma coisa que é tão importante, a gente sair desses muros aqui da universidade e acessar as mentes e os corações da sociedade que está em disputa aí. Obrigado.